No ar, o quadro Clássico é Clássico. Hoje vamos falar sobre literatura. Olá vocês, eu sou o Cristiano Martinez, de novo com a nossa TV Correio, no quadro Clássico é Clássico. Hoje estamos falando diretamente aqui, da Biblioteca Municipal da Casa da Cultura de Guarapuava. Um lugar que inclusive eu recomendo vocês frequentarem, tem uma imensidade de livros legais para vocês conhecerem. Eles também oferecem cursos para a comunidade, cursos de desenho, por exemplo, como o nosso querido Benato, que é um dos professores, o Denício Benato. Hoje eu vou falar de um livro, então o nosso tema hoje é literatura. Vou falar de um livro que inclusive tem aqui na Casa da Cultura, que é esse daqui, ó. Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Esse livro, inclusive estou com uma edição clássica aqui na minha mão, que é aqui da biblioteca. É uma edição que tem ilustrações do Jaime Cortez, aqui na capa, dentro, né? Essa é um livro que ele marcou gerações de leitores, publicado em 1968. Então, agora, em 2018, esse livro vai completar 50 aninhos de história. Da sua escrita, em 2017, ele completou 50 anos, que no ano passado, a editora Melhoramentos, que é a mesma dessa daqui, dessa edição, a editora Melhoramentos lançou uma edição comemorativa, que é essa daqui. Porque em 2017 fez 50 anos da escrita do livro Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, agora em 2018 a da sua publicação. Esse livro, ele marcou muitas gerações, inclusive a minha geração. Quando eu era pré-adolescente, né, ainda estava entrando na adolescência, e eu estava ainda me encantando pela leitura, eu descobri esse livro aqui, com essa mesma capa, essa mesma edição, só que, não, claro, não é essa daqui da biblioteca, né, mas é uma edição similar ao que a minha mãe tinha, lá na cidade de Marialva, ali no norte do Paraná. Eu ainda estava me afeiçoando às leituras, né, ao mundo das letras, e esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li. É um livro voltado para o público infanto-juvenil, então, claro, eu lá, o pequeno Cristiano, né, me encantei por essa leitura. É uma leitura muito gostosa, o José Mauro Vasconcelos, talvez o seu grande atrativo, por isso que ele conquistou milhões de leitores ao longo dos anos, ele tem um estilo bastante direto. O livro é narrado em primeira pessoa, por um personagem chamado Zezé, inclusive, né, José Mauro. A gente vai falar daqui a pouco sobre uma questão autobiográfica desse livro, que é muito forte. O Zezé é uma criança que tem quase 6 anos de idade. Eles usam esse termo, a narrativa usa esse termo quase, porque na verdade ele não tem ainda 6 anos, mas para os outros, quando ele precisa, ele fala que tem 6 anos. Ou ele fala que tem quase 6 anos. O Zezé, ele mora numa família pobre, na zona norte do Rio de Janeiro, onde se passa toda essa história. E a família dele está passando por dificuldades financeiras, né? São pobres, né? E o pai está desempregado. Ele tem uma família relativamente grande, né? Tem ele mais alguns irmãos, os pais, né, na mesma casa. E como ele é uma criança de quase 6 anos de idade, o Zezé ele apronta demais. Ele faz tudo o que é possível de algazarra, de folia naquela época, e ele é muito repreendido por isso. Ele apanha de todo mundo. O livro, ele aborda, de certa maneira, a questão da violência infantil. Só que como na época, na publicação do livro nos anos 60, isso não era tão em voga, né, essa discussão, hoje a gente tem a lei da palmada, por exemplo, e isso passou um tanto batido, talvez, para os leitores da época. Mas é muito forte no livro, ele apanha de todo mundo, leva surra porque ele é traquinas, né, que ele apronta. E o único amigo que ele tem para conversar é o bendito do Pé de Laranja Lima, que é o título aqui do livro, né? Então essa pequena árvore, né, que é um pé de laranja, mas lima, se torna um amigo, digamos, imaginário do nosso personagem, o Zezé. O livro é narrado sob o ponto de vista do Zezé, então uma criança de quase 6 anos de idade. Para uma criança, para um ser humano nessa faixa etária, o Zezé ele projeta como se fosse um ser humano, o Pé de Laranja. Então ele conversa com o Pé de Laranja e o Pé de Laranja responde para ele. Então ele desabafa. Ele está sentindo dor, né? Não está sendo compreendido pelos amigos da escola, pela professora, pela família. Então todo dia ele vai lá para o Pé de Laranja sozinho e desabafa. E é como se o Pé de Laranja existisse de verdade, fosse um ser humano, que começa a conversar com o Zezé.
Além do pé de laranja, o Zezé também tem um outro amigo que é descoberto ao longo da narrativa, né? Na verdade, o pé de laranja também é descoberto ao longo da narrativa. Só que o pé de laranja é um ser inanimado, digamos assim, né? E o ser real, que vira amigo de fato do Zezé, é o Manuel Valadares, mais conhecido como Portuga na narrativa. O Manuel Valadares, ele é um personagem que tem um carro muito bonito, e o Zezé, um dia, ele quer, que se usa essa gíria na narrativa, ele quer morcegar, ou seja, ele quer pegar carona na rabeira do carro. E aí o Portuga descobre isso, né? Não deixa, repreende. Na verdade, o Zezé trata ele como se fosse um inimigo mortal, né? Porque ele fez isso. Cria inimizade na hora com o Portuga. Só que depois, no decorrer da narrativa, o Portuga acaba virando o melhor amigo do Zezé. E tem até uma relação um pouco paternal. É como se o Zezé fosse um filho do Portuga. E o Zezé, como o pai dele, o pai de verdade do Zezé, o trata muito mal, né? Não compreende, bate nele demais, o Zezé acaba encontrando no Portuga uma figura do pai. Um pai que ele gostaria de ter, mas ele não tem no seio familiar. Então eles têm uma relação muito legal, o Portuga com o Zezé e o Zezé com o pé de laranja. Essa narrativa, como ela tem uma ótica de uma criança de quase 6 anos, é uma narrativa bastante ingênua, bastante fantasiosa, digamos assim, que permite, por exemplo, que o Zezé trate um pé de laranja, né, um ser da natureza, como se fosse de verdade. Então, essa obra, ela tem, digamos, a gente deve desculpar um pouco essa parte da obra, soar um pouco ingênua demais, né, inclusive para os leitores de hoje, digamos assim. Mas ela acabou fazendo muito sucesso quando foi publicada em 68. A gente tem dados que o Meu Pé de Laranja Lima, ele já vendeu mais de 2 milhões de exemplares ao longo de 150 edições, o que não é pouca coisa, em se tratando do mercado editorial do Brasil. Inclusive, a obra ela foi para outros países. Ela já chegou a 23 países ao longo de todo esse tempo. A edição mais recente, como eu falei para vocês, essa aqui, da Melhoramentos, publicada em 2017, edição comemorativa. É interessante essa edição que ela tem notas de rodapé explicando sobre algumas gírias da época, alguns pontos da narrativa que talvez para o leitor de hoje não sejam tão claros, e tem um texto explicativo também ao final do livro. Um tema assim, muito interessante do livro, que a gente pode dizer, é a descoberta da dor e da ternura que a gente tem ali. O personagem principal, o narrador, que é o Zezé, ele passa por um momento assim de transição. Ele está deixando, né, de ser uma criancinha de menos de 6 anos de idade e está entrando numa fase diferente da sua vida. Então ele está descobrindo um outro mundo, não é mais aquele mundo só da fantasia, que onde o pé de laranja Lima é só seu amigo. Porque o personagem do Portuga abre um outro leque para o Zezé. Esse personagem Zezé também é um personagem, como narrador, eu quero dizer para vocês, bastante sincero. Ele conta tudo o que vem na cabeça dele, tudo que ele está aprendendo sobre o mundo. A narrativa é bastante direta, o estilo de José Mauro de Vasconcelos, por isso também é bastante criticada pelos especializados em literatura. Dizem que é uma leitura menor, digamos, dentro da literatura. Isso você pode concordar ou discordar em relação a isso. Outro ponto, né, o último que eu gostaria de falar para vocês sobre o livro, é o lado autobiográfico. Esse livro, o Meu Pé de Laranja Lima, ele tem bastante assim caráter autobiográfico, tanto pelo nome do personagem, que remete ao nome do próprio autor, e o pai do personagem, ele tem também esse sobrenome que aparece aqui, Vasconcelos. E no final do livro tem um pós-fácil em que o autor conta que realmente ele conheceu um personagem, uma pessoa como Portuga, que salvou a infância dele, digamos assim, e que ele sentia muita falta, que esse livro era uma homenagem à memória do Portuga. O Meu Pé de Laranja Lima teve adaptações para cinema, TV e quadrinhos. No caso do Brasil, foram 2 filmes feitos até hoje. O mais clássico deles é o de 1970 e o mais recente é de 2002, dirigido pelo diretor Marcos Bernstein, que tem o José de Abreu, um ator famoso da Rede Globo, fazendo o personagem do Portuga. Na TV, 3 adaptações para telenovelas, uma na extinta TV Tupi e 2 na Rede Bandeirantes. Inclusive tem uma adaptação para quadrinhos, que se eu não me engano foi feita no país oriental.
Bom, eu fico por aqui com o nosso quadro Clássico a Clássico, recomendando a leitura desse clássico, que é um clássico, Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Esse livro vocês encontram nas livrarias e também aqui na Biblioteca Municipal de Guarapuava. Fico por aqui, qualquer momento posso voltar com a nossa TV Correio.